gente! Muito bem-vindos! Bem-vindos vocês aqui que sempre nos acompanham aqui no Papo de Mãe, no nosso podcast, nossa mesa de conversa, né? Obrigada por sempre nos acompanhar aqui, lá no Instagram também. Isso mesmo. Eu sei que vocês ficam sempre de olho aí nas histórias que a gente conta, nas experiências das mães, das mulheres que vêm aqui, né, conversar com a gente. E hoje, gente, a gente tem uma história muito bacana para contar, cheio de curiosidade, de novas aventuras. E vou deixar um spoilerzinho. Vocês já conhecem ela, provavelmente já viram a gente aí falando alguma coisa no Instagram, mas a gente vai falar sobre uma família de 5 filhos que viajou internacionalmente. Meu Deus, como é que deve ter sido isso? Sonho, né, que toda família tem de viajar, de pegar as malas, de fazer. E hoje nós vamos entender tudo como é que foi, desde o planejamento, desde fazer as malas, desde personalizar o roteiro, com 5 crianças, uma família de 7 pessoas. Isso, com idades bem diferentes, né? Mas antes de a gente contar para vocês tudo que rolou, tudo que aconteceu nos bastidores também dessa história, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, né, amiga? Quero começar falando aqui sobre a 295. Vocês já conhecem também a nossa marca aqui, que é a nossa parceira, 295 Jeans, né, gente? A gente sempre fala para vocês conhecerem a loja, conhecerem o Instagram deles. Lá no Instagram tem o link para um grupo VIP no WhatsApp, onde elas postam novidades todos os dias, elas têm um atendimento personalizado. E para quem gosta de viajar, como a gente já está falando aqui, tem looks muito confortáveis e estilosos para acompanhar vocês em qualquer lugar, em qualquer viagem que vocês forem planejar. É isso aí. E nós também queremos agradecer e convidar, na verdade, vocês para serem revendedoras Quimera Semijoias. Vocês já conhecem a qualidade das joias da Quimera, mas nós queremos convidar você para ser revendedora com custo zero para iniciar. Então, você recebe a caixa personalizada para aquela estação, sem nenhum custo. Então, você vai começar a vender somente recebendo lucros. Então, isso é muito legal. E quem iniciar agora a revenda a partir do Papo de Mãe, chega lá na Quimera e falar que você veio através da gente, que assistiu o nosso podcast, você vai ganhar um presente exclusivo para você usar. Então, além de você ter toda essa caixa para vender, você vai ganhar um presente para você usar. Então, é muito legal. Aproveita essa oportunidade e já fala lá que você veio através do nosso podcast. Ai, gente, nossos parceiros são maravilhosos, né? Demais, né? Gente, vocês estão preparados, então, para conhecer a nossa convidada? Ela já está sempre aqui com a gente, é a nossa parceira também, é aqui da casa, da nossa mesa já, vocês já conhecem, mas vamos apresentá-la, é a Liana Barchinski. Oi, gente! Linda! Obrigada! Vamos conversar sobre esse assunto. Saudade de estar aqui. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Cheio de curiosidades, Muitas! Nossa, gente, o Instagram quer saber. bombou como nunca durante a viagem. Influencer, Isso. postando direto, foi muito legal. Ajuda, Deus! Foi muito legal. Ela cria uma abstinência, né, gente, assim, né? Porque aí eu ficava assim, sem risquinho. atualizando pra ver e tal, e aí depois ela parou. Ai, meu Deus, que saudade! Sim. Foi muito bom te acompanhar lá no Insta, nos teus stories, as aventuras de vocês. E a gente queria saber, trazer aqui pro papo agora, né? Os bastidores de tudo isso, porque lá a gente consegue mostrar uma fração, né? Um pouquinho de como é. Mas assim, amiga, primeiro, como é que foi pra decidir o destino da viagem? Porque são 7 pessoas, né? Acho que a única que ainda não opina é a Betina, né? Porque de resto, gente, todos eles têm suas, né, suas preferências, seus desejos, seus sonhos. Como é que foi? Sim, olha, foi como tudo na vida do crente, né? Muita oração. Lógico, nós tínhamos algumas vontades, né, envolvidas aí, mas a gente, meu marido tinha o sonho de ir para Nova York, levar a namorada, Poder cantar musiquinha. poder cantar uma musiquinha. Os nossos filhos, né, os mais velhos têm estudado inglês, então era algo que a gente tinha vontade de colocá-los em contato com a língua, principalmente a mais velha já tinha terminado o curso. Fez 15 anos esse ano, então era uma vontade que ela tinha de ir para os Estados Unidos, que foi o nosso destino. E, enfim, mas dentro dessas vontades, né, a gente foi tudo colocando à prova de Deus, assim. Logicamente, se a gente for pensar em vários destinos do mundo, a gente vai ter vontade de ir, né? Sim.
E aí nós vínhamos orando já a esse respeito. Em janeiro, daí a gente, então, final do ano passado, nós fizemos os passaportes das crianças, eu e o Felipe nós já tínhamos viajado juntos, só a Betina que tinha ido na barriga, então os outros não tinham ainda viajado de avião, nenhum deles. Nós, então, resolvemos aplicar o visto, né, porque para os Estados Unidos tem essa questão do visto, e aí nós submetemos a prova de Deus isso também, né? Se tivesse algum tipo de intercorrência em relação à aprovação do visto, nós já saberíamos que o destino não deveria ser esse, né? Incógnita, né? O visto sim, não. Exatamente. E aí teriam que ser para todos da família. Exato, Também, né? Não tem como... isso mesmo. Então, né, se fosse uma das coisas que fosse aprovado, a gente já havia tido uma conversa, né, prévia com nossos pastores, e há um desejo no coração de gerar um trabalho, um movimento a partir daqui lá. Então, seria uma terra a se espiar também. Mas né, a gente não sabia exatamente qual a nossa parcela de participação nisso, qual a nossa porção nisso, mas de qualquer forma, seria algo que dentro de todas as confirmações de Deus seria uma direção a mais, né? Seria uma alegria para nós poder pisar na terra que talvez futuramente vai abrigar algum projeto, né, dos nossos irmãos daqui. E então tinha isso. Eu tenho com Deus, apesar de ter uma vontade de viajar que só aumenta à medida que a gente viaja. Eu tenho uma amiga, né, que fala que fosse mordida pelo bichinho a picadinha da vontade de viajar. Mas isso é recente na minha história, não era algo que eu tinha. Não tinha vontade de viajar. Diferente do meu marido, que sempre teve. Mas não tinha vontade pela logística ou por outros motivos? Não. O motivo principal hoje, que eu entendo que eu não tinha vontade de viajar, que eu não deixava isso chegar no meu coração, é porque eu sofria de claustrofobia. Então, eu não conseguia me imaginar dentro de um avião. Foi a tua primeira vez de avião? Não, eu já tinha viajado. Eu tinha viajado uma vez já um voo dentro do país para um congresso que a gente havia ido só eu e meu esposo. E tinha sido um rompimento dessa barreira, mas não por completo. E aí, depois disso, meu esposo realizou o sonho dele de ir para Israel. Quando ele voltou, ele disse: eu realizei o sonho e voltei com outro. Eu quero te levar agora, tu vai comigo. Só que isso não chegava no meu coração. Eu estava super realizada que ele tinha ido e tal, né? Mas isso não chegava no meu coração. Aí eu precisei viver um processo muito intenso, que dá um podcast inteiro, eu sabe bastante sobre isso, dá um podcast inteiro só a esse respeito. Mas eu consegui, né, graças a Deus, essa viagem a passar por um processo, eu digo mesmo, foi uma libertação para mim. Eu realmente rompi com esse medo, com esse problema da claustrofobia dentro do avião, embarcando para 15 horas ininterruptas, grávida. Grávida, né, amigo? Sabe a história? E então não podia ser dopada, eu tinha que encarar, eu tinha que viver o processo na mão de Deus. E ali Deus me deu realmente uma liberdade que eu desconhecia. Ali Deus mostrou para mim que nada mais era impossível, que agora o mundo tinha ficado desse tamanho, que tudo que dependia de... Porque assim, a gente pode ter todo o dinheiro do mundo para viajar, mas quem carregava o fardo que eu carregava não consegue desfrutar disso. Tu tens a possibilidade, mas não tem a condição para viver aquilo. E aí, quando eu passei por esse processo de realmente ser liberta disso, eu experimentei de uma leveza. É como se eu carregasse um peso constante, né? Que me impedia de ver uma imagem bonita, de ver algum lugar. Aqueles sonhos aqueles devaneios, que talvez lugares que tu nunca vai. Eu não tinha isso. Eu pensava, um dia eu vou nesse lugar. Um dia eu vou pisar aí, isso vai fazer parte da minha história. Não, porque a gente também nunca quer enfrentar, né? A
gente não quer sair daquele lugar que mexe muito profundamente com a gente. Parece algo que tu é incapaz de superar. E eu era mesmo, continuo sendo. Eu só superei isso mesmo porque eu vivi um processo muito intenso na mão de Deus. Eu recebi o presente que ele me deu de ter ido para Israel, ter pisado na Terra Santa. Foi assim, Jerusalém, meu amor, minha saudade diária. Agora eu já tenho 2. Mas, né, dentro desse processo, por que eu estou falando das minhas viagens anteriores? Porque sem eu ter passado, superado essa dificuldade, eu não conseguiria ter vivido o que eu vivi, né? Essa grande aventura Falando aí. dessa claustrofobia, dessa angústia de avião, como é que foi no avião com tantas crianças, né? Porque lidar com isso sozinha é fácil, né? Porque a gente fica ali quietinha e tal, mas e com o jeito das crianças, cada um vivendo numa situação. Então, Grazi, isso pra mim tudo é muito intenso e eu acho que ainda bem que deu uns dias do retorno da viagem, porque eu não conseguia nem falar, eu só chorava. Cada vez que eu pensava na viagem, eu só conseguia chorar da gratidão que transbordava o meu coração, assim. Eu ter superado e vivido aquilo, né? Uma viagem, eu e meu esposo, logicamente grávida, mas a Betina não estava envolvida diretamente ali, né? No colo. Tava bem protegida. Tava viajando de primeira classe. E isso tudo só foi possível porque eu consegui superar aquilo, né? Mas é o tipo de coisa que são barreiras intransponíveis quando tu está vivendo, quando tu está passando. E quando tu passa aquilo diante de Deus, na mão de Deus, aquilo se torna uma experiência espiritual, né? Se torna um memorial de fé. Porque aí tu pensa, se eu conseguir vencer aquilo que parecia tão difícil, eu tenho aqui um memorial construído, né? Com pedras fortes esse memorial, porque foi algo que tu sabe que veio de Deus. Tu sabe que pela tua própria capacidade humana, sem uma medicação, tu não conseguiria. Então, assim, eu sei que tem pessoas que têm isso com dirigir, né, próprio medo de avião é uma coisa que as pessoas comentam muito. Então, eu quero dizer assim, vai para a mão de Deus, que dá para vencer. Dá para vencer. E o que vem depois disso é tão lindo. É tão lindo. Eu estava grávida de 7 meses, eu nem cansei da viagem, na caravana inteira. Porque a leveza com que eu caminhava sem mais aquele peso, ela era uma liberdade, eu parecia que eu não pisava no chão, que eu flutuava, sabe? Eu lembro que lá atrás, né, quando eu superei isso, quando eu consegui não sair do avião e encarar o fato, quando o avião subiu, imediatamente eu entendi que agora eu poderia voar para qualquer lugar que Deus me enviasse. E a sensação, assim, é sobrenatural. Sobrenatural. Foi muito além da viagem. A viagem foi como se fosse a cereja do bolo perto daquela experiência que eu vivi, né? Que era muito interna e muito profunda. Quem olhava de fora não imaginava que... Imagina, quem é que não queria viver isso? Quem é que não? Eu não queria. Eu não queria. Eu não sabia se aquela viagem era um presente ou um castigo para mim. Lá atrás. Mas é muito, né? Teve um monte de coisa envolvida nisso. Mas agora, né? Respondendo a tua pergunta... Quando eu entrei no primeiro avião com as crianças, a gente estava super empolgados, né? Imagine, todo um preparo, toda uma dedicação, um estudo, e a gente se preparou muito em várias formas assim para desfrutar ao máximo a viagem. E na hora que eu sentei no avião e a gente se acomodou ali, estávamos, né? Então a gente ocupou uma fileira completa, 3 e 3, né? Porque a Betina estava no colo. Nesse avião que a gente foi, eram 3 poltronas, corredor e 3 poltronas. Nesse exato momento, no primeiro voo, nós estávamos lado a lado. Então, eu estava com 2 crianças, Felipe com 2, mais 2 nas pontas. E na hora que eu entrei, sentei e quis me dar uma crise. Porque o inimigo, ele sempre quer dizer que tu não venceu, né? Ele sempre quer dizer pra ti que aquele testemunho que tu deu é mentira, é uma fraude, que tu não superou aquilo, que tu não conseguiu. Tu não é uma vitoriosa. E sinceramente, não que eu não me considero vitoriosa, eu só sei o tamanho do que meu Deus pode fazer. Nesse sentido, assim, né? O meu passo foi não ter desistido. E quando eu sentei, quis me dar uma crise, tipo assim, pra dizer, me abafou, assim.
Fiquei agoniada, eu olhei pro meu marido, não tô passando bem. Ele, calma, baixou a cabeça, já começou a orar, pegou na minha mão. E aí, nisso, eu olhei para as crianças individualmente, para cada um deles. Eles estavam se acomodando, fechando o cintinho e tal, né? Com a sua mochilinha ali, com a sua almofadinha de pescoço, olhei para um, olhei para outro, olhei para outro, olhei para outro, olhei para outro. E eu pensei, não. Eu já venci. Essa vitória tu não vai me tirar, inimigo. Essa vitória que já é nossa. E sabe o que me fez chorar e me fez realmente não entrar em nenhum tipo de crise nem nada? Foi olhar para eles e ver eles ali com leveza. Eles não estavam nervosos, eles não estavam preocupados, porque eles não carregavam aquele peso que eu carreguei na mochila. Eles não tinham esse peso na mochila deles, entende? E aí eu lembrei que quando eu consegui realmente ficar mais tranquila lá naquele voo que eu pretendi sair, desistir da viagem na hora que foi me dar crise, foi que eu abri a minha Bíblia, eu vi uma foto na época dos 4 e eu olhei para eles e pensei, eu não posso voltar com essa derrota para casa. Eu preciso voltar daqui a 15 dias para minha casa contando tudo que eu vivi para eles. Eu preciso contar, chegar lá no aeroporto e contar que eu consegui. Chegar no próximo destino, né? E a luta que eu vencer, os meus filhos não vão precisar lutar. Eu não posso. Eu preciso por eles, se não por mim, por eles. E parece que a nossa força vem, né? Vem aquele leão, assim, né? E aí foi onde aquilo me deu muita força. Eu lembro que eu comecei a chorar olhando a fotinho deles. Isso vai ser por vocês. Vai ser para que vocês não precisem enfrentar. E que Deus possa levar vocês para onde Ele quiser. Fazer vocês pisar onde Ele quiser. Desfrutar de coisas. Porque eu vou vencer isso aqui. E agora, naquele voo, tava olhando para eles. Pessoalmente. Entende? Então era muito além de ser uma viagem, passeio. Era ver eles ali se arrumando, leve. Se ajeitando, olhando, percebendo, nem aí. Quando, na verdade, dentro da gente, quando tu tá batalhando, teu mundo tá milhão, né? E aí eu não reconhecia neles aquela bagagem pesada que eu carregava. Então, eles não tinham esse impedimento. Eu falei, não, foi pra isso aqui que eu venci. Nós vamos viver. Nós vamos desfrutar. Os meus filhos vão olhar lá de cima e vão ver as nuvens. Viram o pôr do sol. Eles amaram. Eles viram de outro ângulo, sabe? E aí tu vê assim, Então é muito além de sobre o lugar que tu pisa. É muito mais sobre o lugar que tu enfrenta, sabe? Dentro da gente, assim, né? É muita superação, é muita história contada até chegar e tu colocar, tu como família, como casal, meu esposo se olhar e ver, poxa, a gente conseguiu chegar até aqui. A gente conseguiu, né? Trabalhando, lutando, renunciando, né? Então, passa um filme, assim, na cabeça da gente. Eu falei o tempo todo lá que eu não ia tornar por comum aquilo que era extraordinário, não ia fingir normalidade, eu não ia, porque realmente não era, sabe? Não era. Para minha história, para a história do meu marido, é algo muito grande. É algo muito extraordinário. É muito diferente do que aquilo que a gente qualquer dia pudesse pensar e ações, mas tem sonhos que parecem que são tão longe que eu sequer os tinha. Até gera testemunho para famílias que têm colocado sempre os filhos como barreiras, né? Então, eu não consigo fazer tal coisa porque eu tenho filhos, eu vou deixar de fazer tal coisa por conta dos filhos. Isso. Vocês são exemplo de que não precisa. Isso foi a razão pela qual, intencionalmente, a gente resolveu abrir nas redes sociais. Essa foi a razão pela qual a gente resolveu expor, assim. Porque a gente entende que, né, era uma oportunidade de tirar um proveito maior daquilo que a gente estava vivendo. E a gente não tá falando de uma viagem, né? Às vezes, assim, pra quem tá assistindo a gente, viagem internacional é muito longe pra mim. Mas pra ir na igreja. Isso mesmo. Um passeio. Isso mesmo. Pra ir num parque. Isso mesmo. Não vou porque não tenho condição de levar meu filho, não sei o quê.
E é realmente uma entrega ao Senhor, né? Porque vocês programaram o voo pra noite, né? Pra quê? Pra que as crianças dormissem. Então, assim, entrega na mão do Senhor, mas a gente vai tentar organizar da melhor forma, a rotina, os pais. E o que aconteceu, amiga? Conta pra nós. Porque justamente é isso, é essa entrega, né? A gente não tá colocando eles como barreira, né? E sim como uma alavanca, como um impulsionamento. E foi entregar na mão do Senhor mesmo. E até aquilo que vocês, de repente, quiseram organizar, o Senhor mostrou que tava tudo na mão dele, né? Tudo mesmo. A gente viu vários pontos, assim... gente, é muito emocionante, tá? É muito emocionante. Então, viver isso em família, assim, a gente já teve a oportunidade, graças a Deus, de viajar nós dois. É incrível também. Queremos fazer isso mais vezes, com certeza. Sabe? Uma coisa não distraia, não elimina a outra, não exclui a outra. Mas é fenomenal, assim, conseguir registrar essa memória, né? A gente tinha feito toda a programação para viajar o voo mais longo à noite, para que pudesse pegar o horário de sono deles. Né? Afinal de contas, a gente não só viajou com 5 crianças, dentro dessas 5 crianças tinha uma criança de 1 ano e pouco. Então, assim, que é uma das fases que eu considero, até para ficar em casa, uma das fases mais difíceis. Porque são fases que eles não se distraem com nada, né? Eles não param muito tempo fazendo algo, eles já não querem mais escola, eles querem ficar livres. É uma das fases mais complicadinhas. Eu, como mãe, até aqui, eu achei bastante exaustiva essa fase do 1 ano e pouco. Que eles ainda não têm aquela estabilidade de parar e de obedecer a um comando, a uma noção do ambiente. Eles simplesmente querem, né? E aí a gente programou esse voo. A Betina, a gente foi com um carrinho que dava de levar em bordo. Então, a gente ficou o tempo todo, né? Até a porta do avião. Então, assim, o que aconteceu no primeiro voo, a Betina dormiu até a porta do avião. Depois ela ficou acordada durante toda a madrugada. Quantas horas de voo? O primeiro voo foram 7 horas. Bastante, sim. Ainda mais, né? E o que acontece? No voo noturno, todo mundo quer dormir. Então, as luzes ficam apagadas. Né? A gente teve aí um acréscimo de situação que a Betina, ela não assiste telas, ela não vê nada. Então, ela não tinha nós não tínhamos essa opção. E mesmo se colocasse, ela não ia prestar atenção, que daí não faz na vida dela. Nada. Ignorou por completo. Então, assim, todas as estratégias, todo o preparo, tudo aquilo que eu tinha levado na mochila para tentar ocupá-la foi inútil. Foi só um peso da bagagem. E ela só queria mim, né? O meu marido, a gente revezava muito, e aí acabou que ele ficava preocupado comigo, não dormia. E tentava pegar ela um pouco, pegava, daí, não, agora vai dormir, então me dá ela que eu vou, né? E era cotovelada, ajoelhada a noite toda, porque daí, né, naquela que quer resistir ao colo, não é só uma criança que quer ficar paradinha ali, ficar sentadinha, no momento ela ficava tal, mas não se ajeita, né? É muito tempo, né? Eu não sei, assim... as pessoas falam assim com glamour da questão da viagem de avião, não tem nada de glamour, é super desconfortável, super apertado, o ônibus qualquer é mais espaçoso do que o avião. Então, assim, não tem conforto nenhum, não tem banco deitado, não tem história, é assim. Então, né? E o medo constante que tá incomodando. Isso, tinha uma pessoa logo, né, um pouco reclinada, dormindo na sua frente, do seu lado. Se a gente soltava no corredor, ela queria bater na parte das pessoas para conversar, dizer oi, simpática, né? Então, assim, graças a Deus, ela não chorou, ela não teve dor, ela, né, tudo aquilo que a gente pediu muito a Deus que não acontecesse. Não, dela ficou bem. Então, tem tudo isso, tem como da pressão da subida, da descida, né? Tem o fato de sair da rotina, tem uma série de fatores. Só que eu acho que... Então, assim, eu e o Felipe ficamos revezando o tempo todo com ela no colo. E, assim, com ela no colo, significa que tu tá em pé, tu tem que ficar com a criança grudada aqui, porque o corredor é super apertado. As pessoas passam para ir no banheiro, tem que sentar de volta, tem que levantar de volta. Não tinha onde... É realmente muito apertado. Né? Então, assim, graças a Deus a gente teve muita serenidade, muita calma, porque às vezes no estresse de tu tá cansado, com sono, é natural, né? Graças a Deus consegui ficar a gente conseguiu ficar calmo,
com ela. Né, como eu disse, não era por dor nem nada, só que não dormia. Então, assim, olhava 5 minutos. Falta quanto? 6h40. 6 horas, 5 horas. Os brinquedinhos já foram esgotados. Já foram em, tipo, 30 segundos. Todos os adesivos que eu levei, ela colou em 5 segundos e derrubou em mais 5, jogou tudo no chão do avião, ainda no carpê. Era eu catando, juntando depois. catando os adesivos. Então, assim, o que acontece? As pessoas imaginam que vê a foto que não teve nenhum tipo de trabalho, entende? As pessoas às vezes olham para nós e imaginam assim, que no nosso caso nós não passamos trabalho. Ou as pessoas acham que é muito trabalho insuportável, ou as pessoas acham que é trabalho nenhum, porque a gente não anda pela vida reclamando, né? Mas na verdade deu muito trabalho. Deu muito trabalho, deu muito custo, deu muito dinheiro, deu muita dedicação. E valeu tudo muito a pena. Porque a gente escolheu investir. A gente escolheu colocar como prioridade na nossa vida viver isso com os nossos filhos. Enquanto eles são crianças, enquanto eles ainda estão em casa. Enquanto, sabe? A gente escolheu, dentro da nossa possibilidade, que graças a Deus houve essa possibilidade, priorizar. Nós continuamos tendo outros compromissos, contas para pagar, tudo isso. A questão é que a gente, dentro daquilo que era prioridade para nós e houve a possibilidade, a gente fez essa escolha, né? De ver isso com eles. Mas não foi tudo, não é um jogo assim de matemática exata. São pessoas, são crianças. E a gente estava considerando que era uma experiência individual para cada um. Então, a gente precisava possibilitar o espaço das inseguranças, das vontades de cada um deles, né? Ali dentro de toda a nossa logística da viagem. Como você está com isso, você está bem, você está nervoso, como você está em relação ao avião, como você está... Né? Isso, como é que você está em relação à viagem, o que você está pensando? Cada um deles tinha suas vontades, tinha os seus, né, seus momentos de cansaço, tudo isso. Mas o que a gente resolveu antes de sair de casa? Que nada vai nos atrapalhar. Nada vai nos atrapalhar. Nada vai roubar isso de nós. Porque o inimigo, ele é sempre astuto. Primeiro ele tenta te impedir de viver. E depois, quando vai viver, ele quer roubar a tua celebração. Já é assim desde lá do tempo de Gideão. Lá com os midianitas, eles até plantavam. E eles, quando chegavam no tempo de colher, os inimigos iam lá e roubavam fruto. Então, às vezes a gente imagina o quê? Não vou ter nem a semente. Mas muitas vezes a gente tem a semente. A gente cultiva, a gente planta e chega o tempo da colheita. Porque uma hora chega o tempo da colheita. E para nós chegou esse tempo da colheita. O que a gente não podia deixar era o quê? Era o inimigo roubar os nossos frutos. Que é o quê? De desfrutar. De se alimentar, de se nutrir daquilo que tinha sido plantado, né? Desde a educação dos nossos filhos, desde o ensino, desde semear esses sonhos na vida deles, desde dizer para eles que sonhos são possíveis, desde dizer para eles que Deus realiza sonhos, que Deus possibilita, Deus dá condição. Então, a gente foi participando com eles desde todo o preparo, desde do visto. Quando a gente foi para tirar o visto, a gente já resolveu levar todo mundo, não tinha necessidade de levar os menores. Mas a gente resolveu já sair de madrugada, preparar, botar todo mundo no carro e ir para Porto Alegre, levar, viver aquele ambiente de raio-x, de esteira, de passar, de levar documento, de apresentar documento, de ficar em silêncio, de esperar na fila. Então, a gente resolveu viver isso já lá intencionalmente com eles. Confesso que o treinamento era muito mais para nós que para eles. Muito mais, né? Já aí no visto, Betina não dormiu a noite toda durante a viagem, então ela já tinha dado um spoiler para vocês. Porque eu acho que ela quer curtir tudo, né? Ela já tinha dado spoiler. Mini aventureira. Já imagina, já foi para tantos países e continentes na barriga, a gente esperar o quê? Que ela durma no voo? Não, né? E então a gente já foi sendo intencional nisso, né? E foi assim, então desde a oração sobre o destino, sobre onde ir, sobre por que ir, né? A gente sempre pedia que tivesse algo além de a gente do benefício turístico,
mas que a gente tivesse um benefício, né, na obra de Deus também, que houvesse uma missão na nossa saída de casa, até porque é uma logística muito grande. Muito grande. Então eu digo, Senhor, não me tira da minha casa se não for para uma missão maior. É isso que eu tenho falado para o Senhor. E a gente entende mesmo que a gente não consegue visualizar, entender tudo, o complexo de por que a gente foi, nos locais que a gente foi, as mesas que a gente sentou, os locais que a gente visitou, as coisas que a gente viu. Por completo, a gente não consegue mencionar. Mas a gente sabe com certeza que foi memoriais na vida de cada um individualmente, né? Que talvez se algum momento lá na frente, ainda que seja um dos menores, o Senhor chamado vai servir nessa nação, a gente poder dizer, a gente participou de abrir esse caminho. A gente pisou nessa terra, a gente abriu esse caminho para vocês, né? Então, interessante falar sobre isso, assim, né? De dar voz, de perguntar. A gente vem de uma geração que está sendo quebrado isso, né? De deixar a criança em segundo plano, deixar as vontades da criança... ela é só uma criança, não opina. Os pais que decidem tudo. Então, essa parte de dar voz, de escutar, de trazê-la para perto, para dizer, vamos orar junto, vamos, né, traçar o destino juntos. Isso é muito importante para essa geração que a gente está aprendendo ainda a fazer isso, né? E lá com os nossos pais, nós não fomos criados assim, fomos criados o que o pai falar, amém. Sim. Né? Então, nós estamos participando de uma conversa, de uma decisão. E como isso é importante para formar o caráter de cada um. Né? Sim, a gente entende o quê? Eles sabem que lá em casa não é uma democracia. A decisão final vai ser nossa, vai ser do meu marido, vai ser minha, né? Mas vai ser... A palavra final vai vir da boca do pai. E aquilo que o pai decidir vai vir baseado naquilo que Deus tiver confirmado para ele. Só que a gente não quis perder a oportunidade de gerar fé no coração deles. Porque, né, foi caminhando, se Deus abrir essa porta, permitir que a gente consiga o visto, que dê tudo certo. Tem tudo para a gente conseguir, em virtude dos dados, das informações, da honestidade das informações que a gente estava passando. Mas, como tu falou, uma incógnita, uma caixinha de surpresas. Não dá para saber. Então, a gente foi participando eles de tudo. Porque quando participa da construção, é mais fácil dar valor para a obra final. Era isso que a gente sempre visualizou. Agora a gente vai pagar as taxas dos passaportes, são 5. A gente vai fazer tudo, vai fazer todas as fotos, vai ficar em cada etapa. Passaportes na mão, glória a Deus, né? Apresentamos aqui uma parte concluída, agora vamos para o visto. Vamos, né, pensar no destino, vamos confirmar o destino, vamos. Por quê? Porque isso faz parte de ver os fundamentos da coisa acontecendo. Lógico que os maiores vão entender melhor que os menores, mas faz parte de estar gerando fé e tá edificando uma obra, tá edificando uma construção. E aí, quando chega-se a obra final, nossa, a gente sabe como foi chegar até aqui. Entender o processo, porque senão não tem como valorizar. Quando não entende o processo, o preço daqui, logicamente que o preço monetário exatamente, os menores vão entender e tal, mas dentro disso aí que tivemos o visto aprovado, então a gente passou a estudar história e geografia americana, e isso foi algo que enriqueceu demais a nossa viagem, demais. E a gente foi lá em pontos, assim, então eles sabiam já onde eles estavam pisando, né? Os menores não entendiam inglês, mas eles sabiam o que estava sendo falado, que lugar era aquele, o início da Guerra da Independência. Então, eles conseguiram estar contextualizados. Então, isso foi algo que foi um preparativo muito legal. Muito legal, mas própria geografia. Até agora estão encantados com o mapa, se debruçam no mapa. E, a gente está aqui nesse ponto, a gente veio daqui, eu mostrei no Globo, a gente vai viajar daqui para cá, né? Daí a gente vai para aqui, daí a gente vai para lá. Então, assim, contextualizar aquilo é muito rico. É muito rico, né? E isso é o que eles vão ter gravado neles. A gente está nessa região do mapa, a gente está aqui próximo, né? Mais próximo dos polos, aqui a gente está mais próximo da linha do Equador. Aqui. É muito rico. Isso foi para mim, foi muito rico para mim.
ter estudado a história americana, tu entende o patriotismo. Daí, quando eles chegaram lá, e eles viram na maioria das casas, em muitas casas, a bandeira dos Estados Unidos, eles entenderam por que as pessoas são tão patriotas. E então eles entenderam por quê? Porque eles entenderam o preço da independência, o preço da liberdade que aquele país teve, né? Então, assim, foi uma oportunidade de construir, a gente se vincular tanto, viver algo tão especial como família, por ter aprendido tudo isso, estudado, se debruçado nisso juntos. Chega lá, tocar, né? Tocar literalmente, pegar com a mão as coisas que você estudou, deu outro sentido para a viagem também. Quando a gente pensa em viagem com crianças para os Estados Unidos, as pessoas já direcionam direto para Orlando, né? Porque tem Muitas pessoas pensaram que a gente ia. E às vezes não ia ser tão enriquecedor como foi uma cidade mais histórica. Sim. Né? Isso, a gente foi para um lugar bem histórico, né? Que a base deles era essa também, né, amiga? Talvez vocês voltem para um outro momento, para esse momento de diversão, né? Sonhamos com isso. Mais agora do que antes. Mas a gente escolheu realmente, até algumas pessoas comentaram, o roteiro de vocês foi peculiar para uma viagem de família, né? Porque a gente foi, então, escolheu ir para a região de Massachusetts, Boston, ali, que é uma região realmente de onde nasceu, né? A história toda da independência, uma região bastante histórica. E a gente foi também para Nova York. Então, né, a gente foi viver o nosso sonho e eles foram juntos. E foi, assim, fascinante, fascinante. A gente passou 3 dias em Nova York, então a gente viveu muito intensamente lá. A gente viveu momentos, assim, incríveis. A gente foi no Museu da Noite no Museu, a gente foi no Central Park, andou de bicicleta lá. Então, assim, são coisas, assim, que agora eu consigo falar sem chorar que eu vivi, mas... De filme, né? De filme, não naqueles ônibus, olhando tudo. Fomos no observatório, Memorial de 11 de Setembro. Então, assim, eles pisaram na história e, ao mesmo tempo, em toda aquela formação do imaginário, porque nós crescemos vendo filmes americanos, desde a parte mais antiga, que é aquelas casinhas típicas americanas com as bandeiras na frente, com guirlandas na porta, até a parte... Homem-Aranha, para nós que somos fãs de Marvel, nós estávamos, assim, alucinados, né? Então, assim, foi incrível, incrível, assim. Os nossos filhos foram ótimos companheiros de viagem. Foi muito bom, muito bom. Foi uma tremenda loucura. Uma tremenda loucura que a gente fez. Com uma família de 5 pessoas, de 5 crianças, né? Aqui a gente tem mais esse receio, mas lá é mais normal. É um pouco mais comum, mas eu confesso que eu achei que seria mais. Confesso que eu achei que viria mais americanos, assim, que em algum momento interagiram conosco, porque não tem tanta essa interação, uma cultura um pouco diferente. Americanos que interagiram conosco, assim, ficaram surpresos. Então, pelo que a gente conversou, assim, é uma cultura que, pra gente, né, ainda, eu acho que é em maior número as famílias numerosas lá do que aqui, observação restrita, né, gente? Por onde a gente caminhou, lógico, os Estados Unidos é gigante. Sim. Então, todas as impressões foram muito regionais, é muito... tempo restrito, né? Mas eu imaginei que eu veria mais famílias numerosas. Nós não vimos muitas, não. Vimos algumas, com certeza, mais do que aqui. Mas lá o povo é muito, muito livre para andar na rua, assim. Os americanos em si não se importam com a forma de vestir, ou com nem a deles, nem a do outro, nem nada, ninguém olha. Então, a gente pôde andar na rua sem ser olhado. Isso já foi algo bem diferente, né? Sem ficar, assim, sendo o centro das atenções. Isso pra gente já foi algo bem incomum, porque não é o que acontece aqui, né? Amiga, a gente tá aqui falando de planejamento, deu para perceber o todo cuidado de vocês de preparar eles para a viagem e também de selecionar o roteiro e os pontos, os lugares que fossem acolher, assim, a cada um deles, né? Tanto do menor ali, de 1 ano e pouquinho, tinha que ter alguma, né, uma aventura, uma diversão, um parquinho, enfim. Quanto os mais velhos, né? Então, tudo aquilo que eles já foram aprendendo. Mas a gente tem curiosidade de saber também como é que é a preparação antes de chegar lá. Tipo assim, malas, roupas, como organiza tudo isso, né? Tipo assim, eu vi que vocês pensaram no roteiro e tudo mais, mas como é que organiza para 7 pessoas? Foi desafiador, eu precisei aprender, conversei com pessoas que já tinham vivido, né, isso.
Porque tem, assim, desde os critérios de passar no aeroporto, né? Do que pode levar ou não na mala de mão, o que pode levar de comida, o leite do bebê, essas coisas aradas todas, né? Muita peculiaridade, muito detalhe, assim, né? Isso. Então, fui buscando, conversando com amigas, assim, que tinham, né, dessas consultorias, pesquisando um pouco e tal. Nós não tínhamos mala, né? A gente já foi um evento, o dia que a gente foi comprar uma mala de mão de cada, então todo mundo saiu do shopping com a sua mala. Que legal. Foi muito legal, já foi. Então, assim, tudo pra gente foi muito celebrado, Sim. entende? Né? Logicamente que na próxima vez já vai ter as malas, eu não ia viver isso, mas agora era tempo de celebrar isso. Então, já foi uma alegria levá-los para escolher as malas. A gente tinha, né? Cada um tem direito a uma mochila e mais uma mala de mão e mais uma mala grande. É bagagem, né? Pensa... Não é só 7 pessoas, 10 pessoas. Isso, pensa bem assim. Isso como é que mesmo. é toda essa logística, gente? De caminhar, de levar tudo isso, Eu gosto bastante, tá? De preparar. Eu acho que é porque eu tenho esse veio bem prático, assim. Então, assim, nós fomos lá para uma estação que era calor. Então, a gente já tem que considerar Melhor isso, também. porque Facilita reduz um muito o pouco. volume de bagagem, né? Nós tínhamos intenção de comprar algumas coisas lá, então aquilo que a gente ia comprar, por exemplo, calçados, a gente foi com um tênis no pé de cada um e levou o chinelo na mala. Foi desse jeito. Tinha intenção assim, de comprar algumas coisas, então como é verão também, e nós ficamos lá no Airbnb, então nós tínhamos uma casa lá. Isso foi uma das coisas que a gente desejava muito, viver uma vida local. Então, a gente teve todos esses veios assim na viagem, de ser muito turista, mas também de viver a vida local, de sair realmente para caminhar de a pé no bairro, de ir no mercado, de E ir na acho que a gente não farmácia. falou aqui quanto tempo vocês ficaram lá. A gente É um ficou, ponto importante A também. gente ficou, deu 17 dias ao todo, com ida e volta, porque daí tem um dia para ir, um dia para voltar, então a gente ficou 14 para 15 dias lá. Como é que foi se organizar com a rotina deles lá, em outro lugar? Outra língua, tudo diferente, conciliar a soneca de pequeno com sair para conhecer tudo. Então, a gente foi assim, bem desprendido de protocolos. Tanto eu como o Felipe, a gente tinha lugares que a gente já tinha pré-definido que iria, mas a gente tinha vários dias que estavam em aberto para realmente a gente ter essa flexibilidade. A gente sabia que em Nova York o passeio seria muito intenso, a gente assim dormia pouco, né? Não queria perder nada, então acordava muito cedo, dormia tarde, mas sabia que também não daria para ser todos os dias da viagem nesse ritmo. Isso. Não, nem para nós, nem para eles faria bem. A gente chegaria de volta muito cansado para ter que, né, voltar à vida normal e não desfrutaria. Chegaria um ponto que a gente já estaria muito cansado. Então a gente foi cadenciando realmente, assim. Daí, né, o Felipe em alguns momentos precisou trabalhar de lá, então eram os dias que a gente tirava para ficar pela casa, para deixar as crianças esticar um pouquinho mais o sono. Lavar roupa. 1 hora só de fuso. Então é pouco. Lavar roupa, assim, né? Porque, tipo assim, vai pra lá, tu tá numa casa, né? Não é um hotel, não é... Isso. Continua a mesma vida daqui, de certo modo, de preparar uma refeição, Eu tinha que de cozinhar, tudo. eu tinha que cozinhar, lavar roupa igual. Né? Não era assim, ir almoçar fora em todo momento, almoçar, jantar, café. Não. Era a mesma rotina daqui, de certa forma, com tudo um acréscimo, né, de novidade. Isso. E aí a gente fazia assim, né? Daí tirava os períodos para lavar as roupas. Então, quando eu fui preparar as malas, a gente já considerou, inclusive, local lugar, porque há lugares que não tem lavanderia própria. Então, a gente já alocou uma casa que tivesse lavadora e secadora. Nossa, imagina, é muito mais prático, né? Ficar numa casa do Sim. que num hotel. Isso. Até porque, assim, o 15 hotel tu dias, paga assim. por peça que tu lava, tem tudo isso, né? Então, assim, a gente realmente queria viver isso, de cozinhar lá, de comprar coisa no mercado, No mercado, foi muito legal. Ah, mercado. Todas as mulheres, neste momento, atentas. Mercado eu tomava um calmante antes. Aquelas lojas, tipo assim, de tudo, né? Que tem um alimento, que tem decoração de casa. Isso. A Liana mostrou uma story ali que eu queria atravessar a tela, assim, tipo, ai, traz sim, tudo, coloca tudo. compacto e traz Isso. pra mim, pelo amor de Deus. Então, foi uma das minhas orações particulares, assim, antes de ir. Eu costumo dizer que eu não me considero uma pessoa consumista. Só que eu tava indo pro país do consumo, né, gente? Tudo de bom. Induz a muita fartura, é uma entrega de uma mensagem de muita abundância, assim, de muita fartura, tudo muito grande, tudo muito, né,
muito apetitoso no sentido de volume das coisas, o sucrilhos é desse tamanho, o leite é desse tamanho, tudo negócio assim. E não compensa tu comprar o melhor, porque o valor é pouca diferença. Realmente é quase o mesmo preço para que tu leve o maior. Então, a lasanha de 1 tonelada. Consuma. Isso, consuma, isso mesmo. E aí foi uma das minhas orações, assim, eu disse, Deus, a gente não tá indo para comprar, a gente vai comprar algumas coisas, a gente tem, né? É uma das partes da viagem, com certeza, Sim. conhecer, comprar, ver e, né? Experimentar coisas novas, mas eu não quero ficar agitada. Sabe assim, quando tu tá perto da fila do caixa que tu fica olhando um monte de coisa? Tu nem olha direito para que tu fica... o cara do caixa tá falando contigo, tu tá olhando. Não tem, assim, um negócio assim, tá, né? E era aquele impulso de compra, assim. Então eu tinha orado antes, Deus, não me deixa... assim, né, que isso se torne um peso para nós, nem que seja o alvo da nossa viagem. A gente tinha conversado já sobre isso com as crianças. Olha, eles tinham muitas coisas nas quais eles gostariam de experimentar, que eles já tinham ouvido falar que tinha lá, um tipo de bala, um tipo de chocolate, né? E eu falei, a gente vai experimentar tudo isso. A gente não pode esquecer de desfrutar de todo o caminho. Tudo, da hora que a gente entrar no carro é a nossa viagem. E a gente vai desfrutar, vai estar junto, vai ver muita coisa nova, a gente vai ficar deslumbrado com muita coisa. Então, assim, eu tinha me dado uma consciência, assim, do que a gente teria de contato lá. E aí isso fez com que, assim, nos primeiros dias a gente ia nas lojas, a gente olhava, mas a gente comprou pouquíssima coisa, e deixou para comprar mais no final, depois de já ter tido um panorama, né, de comprar algumas coisas lá que a gente já tinha programado de comprar. Mas a gente foi bastante ponderado, assim, nisso, sabe? Tipo assim, no mercado. Uma das coisas que eu mais tinha vontade de fazer era no mercado. E tinha várias coisas que eu já conhecia daqui, que eu queria ter acesso lá e tal. Mas chega o ponto que é tanta variedade, é tanta informação na tua mente, é tanta. De um tipo de bolacha tem uma infinidade. Daí o amaciante tem todos os melhores de todos do mundo, desses tamanhos gigantes. Daí o sabão em pó, daí todos os tipos de técnicas. Sabão em pó de sachê, amaciante em bolinha, e lencinho de amaciante, não sei o que, aquelas coisas erradas, tudo que a gente ama. E aí chegou um ponto assim que eu olhava, mas ia... não dá para levar tudo, né? Levar algumas coisas que marcaram a viagem, que são coisas que eu gostaria de ir, mas não era só o fato de ser caro ou barato, porque logicamente que a gente está gastando em dólar, né? Tudo, nada seria muito barato para nós, mas a questão para nós foi muito a observação assim do que as pessoas que ganham um salário mínimo lá têm acesso. Então a gente conseguiu ter um panorama assim do porquê que as pessoas se deslumbram tanto com o que vem lá. A gente conseguiu entender muita coisa a respeito disso, de realmente assim a qualidade de vida que é oferecida, a ordem, a beleza que há nas coisas, a beleza que há nos bairros, a organização, a segurança, o respeito no trânsito, o respeito ao patrimônio alheio, esse tipo de observação que nos enriqueceu culturalmente também, né? Até para entender no sentido daquilo que eu falei para vocês lá atrás, de uma obra missionária, de algo que, né, realmente possa vir estabelecer, tu entender quem que forma o pensamento, por que tantos brasileiros vão para lá e nunca mais voltam. Porque tem acesso a coisas que aqui tu vai trabalhar muito e nem a tua disposição vai ter. Sabe? Tem coisas assim que nem vende aqui, não é por questão de ser caro ou barato. Então, para quem nunca teve essa experiência de fazer, né, uma viagem internacional, e eu gosto realmente de falar, Grazi, para realmente como quem não sabia nada de nada. Porque às vezes a gente quer fingir ou quer passar uma naturalidade, uma normalidade que às vezes para algumas pessoas quando eu for 10 vezes para lá, já vai ser tudo muito comum para mim. Só que a maioria das pessoas não vive esse tipo de experiência, né? E às vezes a gente tem dúvidas e curiosidades básicas, básicas mesmo, que às vezes fica até certo de perguntar, né? Mas
para mim, é uma expansão muito grande, assim, do meu entendimento sobre o mundo, sobre o universo das pessoas, sobre o que às vezes as pessoas fazem o que fazem. A gente vive numa região que tem muito imigrante para lá, né? Sim. A nossa região, assim, tem muito brasileiro mesmo, tem muito, encontra muito lá. E por quê, né? Por que as pessoas vão e vivem fazer essa escolha, às vezes deixam de família, como é que elas conseguem? E tudo isso porque realmente é uma vida muito mais confortável. Realmente tem acesso a coisas muito boas. Realmente, quando, né, provavelmente o pai de família se depara com uma oportunidade como essa, de oferecer certas coisas para os seus filhos, que materialmente falando, daí, né, que aqui não está nem perto de oferecer, isso vai pesar na balança. A gente amplia o nosso entendimento. Mas realmente para nós era tudo novidade, o tamanho dos carros, as estradas. Então, todo passeio que a gente fazia lá, tudo era gostoso. Daqui até ir lá no mercado, o trecho que andava, agora a gente está indo lá para um ponto turístico. Mas o caminho para nós já era: olha aquela casa, olha isso, olha aquilo, parece filme. Já era um desfrutar, né? Tudo. E falando aqui de cultura completamente diferente, quem falava inglês? Era só a Bia ou vocês também? Só ela. Aí ela traduzia tudo. Só. E vocês passaram algum perrengue, assim, alguma coisa engraçada? Para essa questão cultural de ser diferente? Então, começou quando a gente chegou na imigração. A gente chegou à noite, 10 e pouca da noite lá, né? Saímos daqui de casa 5 da tarde. De casa. Pegamos o voo 1 da manhã em Florianópolis. Fizemos escala no Panamá, 6 da manhã, chegamos, pegamos 3 da tarde, então a gente fez uma escala bem longa no Panamá, 10 horas. E aí a gente pegou, então chegamos 10, pouco, quase 11 horas da noite lá em Boston. Imagina, foi uma viagem super longa. E aí, quando a gente chegou lá, a gente na fila daí pra, né, realmente dar entrada no país daí, né, nos Estados Unidos, estamos aqui. Aí a pessoa que estava organizando a fila perguntou: quantas pessoas? Ele falou: 7. Daí diz ele assim: welcome back, bem-vindo de volta. Essa foi a nossa recepção nos Estados Unidos, a nossa dificuldade de acessar o país. Welcome back. Aí nós mandaram a gente pro guichê. Como se ele já, tipo assim, normal. A gente foi pro guichê, depois fomos saber que o guichê era para nativos americanos. Por isso. Tem as carinhas de americanos. Eu falei pra minhas fotos, gente, eles parecem que moram lá. Welcome back. A gente gravou isso porque foi muito curioso, assim, né? Geralmente é um ponto tenso, né? De quando chegar. De volta, braços abertos para nós. Mas assim, na hora dos guichês era sempre engraçado, não dava de entender direito, né? Assim, sempre entregando pires de passaportes, né? Então, o Felipe centralizou sempre com eles, a gente colocou numa bolsa impermeável dentro da mochila, que carrega água e tal, né? Impermeável dentro da mochila, que é o pavor numa viagem dessa, perder o passaporte. Então, assim, nós estávamos com 7 passaportes, com mais 2 bilhetes de passagem cada um. Então, assim, tava um bloco de coisas ali dentro, né? Então, chegava, geralmente... Essa mochila gigante é só para os documentos. Geralmente era uma catutinha assim, tinha que dividir em 2 blocos para passar, que não passava a pilha alta. Uma caravana. Então, assim, era sempre curioso as histórias. Sempre pegava o rio, né? Olhava, conferia um por um. A gente não entendia direito nada ali, né? Chamava o título. Yes, no. Yes, I'm sorry, you don't speak English, tá? Mas, assim, engraçado essas situações assim, né? É uma situação, vou contar. Na volta, que daí faz o fichamento ali na saída do país, né? E aí tinha que fazer a foto na hora da saída. E aí, a primeira a ser chamada foi eu. Daí tinha 2 negocinhos assim, como se fosse aquele negócio de olhar no oftalmo. Tá. Como se fosse. E aí... Claramente não era. Não, já deu pra imaginar. E aí, eles me chamaram e sei lá o que ele falava. E aí, a Beatriz,
né, de longe, dizendo, às vezes eles falavam rápido, às vezes era imigrante com sotaque e tal, tinha tudo isso, né? E aí eu, aqui e tal, era pra fazer a foto. Só que acontece, eu fui. Botou isso ali. Ai, eu não achei que era exame gratuito. Eu achei que era biometria. E era o quê? E era o que quê? Era, meu Eu Deus? tinha que ficar mais pra trás, Aqui que era não o que era era câmera. Imagina. E eles me vendo na foto. A cara colada aqui. O cara na tela. Deu erro, né? Eu tiro o zoom. Aí eu- Ah, não, é a moça que tá lá Aí dentro. era tipo um super zoom. E aí eles me vendo. Eles vendo na tela. Quer dizer, de certo eu tô lá no governo americano, assim, ó. Mesmo. Parada com a cara assim, não entende. Eu não dizia se era pra trás, se era pra frente. Eu nem olhar pra ele, só olhar pra minha filha. O que é pra fazer? Daí ficou eu lá taxada agora. É, corta para os americanos com figurinha. Só dos olhinhos ali. Aqueles programas de humor que eles pegam só a gente. nata dos micos, assim. Daria muito meme isso, gente, muito. Porque eu fiquei lá, daí eu imagino meu cadastro assim, com a cara assim, bem grande ali. Ai, Jesus. Eu disse, meu Deus, eu queria sair com glamour. Agora eu vou ficar aí fechada desse jeito. Quando eu voltar, eles vão olhar. Sua. É Não sei se a é doida você. da foto, é a doida da foto. Ai, gente, daí depois eles me consolando. Não, mas se eu fosse primeiro, eu ia fazer, né? Pô, por que botaram dois? Era só botar um só, gente. Claramente era botar os olhos. Era Qualquer um! Quem é que não pensaria nisso? Quero usar meu hospital. Amiga, tu não esperou, tipo assim, nem eles te localizar, te direcionar no lugar, tu só pegou e foi, assim. Ai, vai tu, a próxima. É Tá, muito aqui. rápido, né? Tudo. Não, Tudo. porque aquilo ali Analisar. é tudo rápido, gente. É tenso. A gente tava todo o tempo ali com as crianças no carrinho. E assim, gente, vocês têm que considerar que a gente tava todo o tempo com uma contagem todo o tempo. 2, 3, 4, 5. E daí o 2, 3, adulto 4, que 5. sai das crianças já é uma Isso pessoa que tem que mesmo. ser, né? 2, 3, 4, 5. Daí assim, tu passa dali, depois tu já tira tudo pro raio-x. Tu tá de jaqueta, tem que tirar. E de bolsa, e tem que tirar tudo. E tira do carrinho, tira, Depois passa o catar raio-x. tudo de volta. Pega tudo de volta, Meu entendeu? Deus. Toda vez era assim. Então, eu já ia ensinando eles, ó, vai botar aqui, chega ali fora, ali já pega, cada um já pega o seu, já vai tirando da Não falei bandeja. nem de nada mesmo. Não, a gente tentou o mínimo possível de ir até Fivela de 5, É. assim, tentaram ir. Nossa, isso é dica legal, assim, né? Aham. É o tipo de coisa que é pequena, mas que a gente não Isso, sabe, não coisa pensa metálica nisso. na bolsa. Eu fui viajar e era daqui de São Paulo, assim, coisa de 40 minutos. Pediram pra eu tirar a bota no raio-x. A meia furada, não. Uma meia assim de madeira. Meio do Bob Eu tenho Esponja. Eu não tava preparada pra isso, moça. Mas a gente na bota de 5 crianças. É, e aí Sétima num momento já no retorno, eles fizeram o exame do leite da Betina. Na ida não precisou, mas na volta eles fizeram. Branco, né? E aí eles fizeram o teste ali, tudo, com a água da mamadeira, tudo. Fizeram aquele teste do azul. É, Só passou no faltou ela raio-x. passar nos programas de aeroporto. Só faltou isso. É, daí eles fizeram esse tipo de teste. Uma família nada conveniente. E, então, assim, toda a nossa movimentação era assim, era só cada um com a sua mochila. Mas, Mais assim, prático já era possível, né? todo mundo, né? Então, Sim. assim, sempre com uma criança na mão, daí tira do carrinho, daí tinha que passa daqui, bota tudo ali em cima, tira e tal. O Felipe sempre entregando a documentação. Então, tinha que ser uma logística bem encaixadinha. A roda tinha que girar, porque logo atrás já vinha mais gente, assim. Sim. E assim, a gente precisa entender o quê? Eles não vão ficar parando nada porque tu não sabe falar inglês, porque tu tá Claro. com criança, porque não, entendeu? Tem um acesso muito bom de carrinho, com tudo, em todo o tempo na viagem, muito bom. A gente andou com o João, daí, né, pegamos um carrinho lá. Então, ele e a Betina, né, foram o tempo todo de carrinho, o que ajudou muito a nossa movimentação, porque aí, além do que eles estavam sempre fixos ali, a gente conseguia colocar a bolsa embaixo no cesto, pendurar coisa ali.
Então, a movimentação lá de carrinho é muito boa. Todo mundo usa todos os tipos. Pro papo de mãe aqui seria perfeito. Só fazer um tipo de carrinho maravilhoso. E eu brinco, se eu morasse lá, eu ia ter assim, uma ostentação. Todos os tipos. Com os filhos, sentado, deitado, em pé, rolando. Cestos, assim, que umas crianças têm igreja. Isso, muito. Nossa, tinha muito aquilo lá. Muito mesmo. Você colocava o bebê conforto dentro daquele cesto, mais outra criança. Era muito comum, assim, um monte de roupa, comida. E tem uma estrutura pra suportar esse tipo de carrinho, né, amiga? Porque imagina, importar um carrinho desse pra cá, tu não sai nem na calçada da tua casa com um carrinho daquele, né? Não cabe nos porta-malas, os nossos carros não comportam aqui. O problema já é aí, né? Os carros não comportam esse tipo de carrinho, não tem porta-mala pra isso, né? Então... E a gente já tá caminhando pro final da nossa conversa. Eu queria que deixasse um aprendizado, assim, né, uma conclusão dessa viagem toda, para as pessoas que estão nos assistindo, que querem talvez fazer uma viagem longa ou curta, ou trazer, né, desbravar esses medos, enfrentar esses medos, esses desafios. Foi assim, realmente, desbravar a palavra. Assim, Grazi, é uma das coisas que a gente conversou, né, lá na viagem que eu passei, que a gente passou isso para as crianças, é que é como se fosse um presente o que a gente viveu. Foi um presente muito grande para nós. Foi para a gente, como pais, poder viver isso, né? A gente escolheu construir essas memórias e viver isso, e a gente não se arrepende, a gente viveria tudo de novo. E a gente vai terminar de pagar essa e vai para a próxima, com certeza, que vai viver muito isso. Por favor, parcerias de agência de turismo, de promoções de viagens. E a questão, assim, é que é como se Deus tivesse encontrado fidelidade em nós. Lá nos nossos passeios mais simples, no nosso cineminha em família, foi uma das coisas que eu olhei bem para as crianças e falei, olha, vocês celebram e são contentes. Lá no sofá de casa, quando a gente compra os chips ou faz uma pipoca, e a gente é muito feliz lá naquele lugar. A gente não precisava dessa viagem para ser feliz. A gente não precisava dessa viagem para ser uma família unida. A gente foi abençoado por viver isso. E eu creio que Deus me proporcionou viver tudo isso porque Ele me viu. Ele me viu de domingo a domingo, e domingo e domingo, há 15 anos, indo na igreja com o filho no colo, faça chuva, faça sol, indo a retiros, indo a tempos de oração, né? Abrindo a minha casa, um braço cansado. Muitas vezes a gente vem e vai, tu olha para ti, no teu natural, tu foi para a igreja só para se cansar, porque tu não viu uma palavra do culto, tu não conseguiu prestar atenção, porque o teu filho é pequeno, porque não para, porque não fica quietinho, tu precisa às vezes sair. Mas é como se Deus tivesse encontrado fidelidade em nós, em todos os momentos que a gente viveu como família, para mim como mãe, para o Felipe como pai, todas as vezes que ele não mediu esforços para a gente estar se movimentando com os nossos filhos. A nossa movimentação não é simples, né? A movimentação com 5 crianças não é uma movimentação simples para nada. A gente precisa levar térmica com comida, a gente precisa levar roupa extra, a gente precisa esperar o tempo de cada um, a gente precisa ajustar a rotina de cada um para a gente sair. Não é uma movimentação simples. Mas a gente nunca deixou que fosse um empecilho para nós, para que a gente vivesse coisas. Desde que se fosse farofar na beira da praia, desde que fosse passar um dia ali em Laguna, desde que fosse passar um dia ali no Rincão, desde que fosse, sabe, na casa de um amigo passar uma tarde. A gente sempre procurou viver esses momentos assim, de coração alegre. Então, eu disse para os meus filhos, a gratidão, o contentamento traz bênçãos também. E a gente não ficar colocando empecilho. Eu tenho certeza que se eu tivesse escolhido deixar de ir em alguns lugares com os meus filhos, eu não teria nunca me permitido, eu e o Felipe, a gente nunca teria se permitido se jogar numa aventura como essa. Foi sim uma aventura, foi sim uma coisa muito grandiosa, foi sim algo bem trabalhoso, mas recompensou em tudo, sabe? Em tudo. Então, que a gente coloque menos obstáculos. E a palavra que Deus me deu
quando uma vez eu questionei a ele, poxa, Senhor, o Senhor me chamou para servir em algo aqui e parece que os meus filhos não estão ajustados, porque não é um ambiente para criança. E aí o Senhor falou para mim o seguinte, eu chamei a tua casa, quando eu chamo uma casa. Quando eu chamo um marido, eu chamo uma casa, quando eu chamo uma esposa, eu chamo uma casa. E aqui eu chamei a casa de vocês, os filhos de vocês são bem-vindos. E eu te dei filhos para alavanca. Tu vai com eles onde tu jamais iria sem eles. Então eu só consigo pensar a cada passo que eu dou, que se eu tô indo e vivendo certas coisas com eles, eu não vou me iludir. Eu provavelmente não iria sem eles. Entende? Para mim é um cumprimento dessa palavra. Eu não te dei filhos para empecilho, eu te dei filhos para alavanca, para impulsionamento. E a partir daqueles anos onde eu só tinha 3 filhos, eu caminho em cima dessa palavra. Eu vou com os meus filhos onde eu jamais iria sem eles. Não é para eles, é por causa deles. Eles pensam que eu estou levando eles, mas na verdade é eles que estão me levando. Porque eles são a forma em que eu posso apresentar fidelidade diante de Deus. E é isso que a gente tem que estar mais atento. A colocar menos desculpas, porque muitas vezes são mais desculpas do que verdade. A gente coloca muitas desculpas, porque às vezes a gente quer tudo dentro das nossas expectativas, tudo pronto, todo o protocolo certo. A gente não quer um pinguinho de sujeira na camiseta, porque senão já não sai mais de casa. A gente já não quer mexer meia hora na rotina do sono da criança, ou da hora do jantar, ou isso ou aquilo. Se eu tivesse esse nível de rigor, não teria saído de casa. Entende? Mas a gente ser flexível nos permite desfrutar mais das coisas. E hoje a maturidade me ensina isso. E eu sempre que posso transmito isso para as minhas amigas que estão antes do processo. Um pouco mais de flexibilidade. Mas, meu Deus, não dá para colocar um tênis, não deixa de chinelo mesmo, mas vamos. Entende? Ai, não deu para fazer o jantar mais complexo, mas aí se eu não fizer, daí não vai dar para ele, não sei o que tem. Não, beleza. Como banana. Nossa, depois que eu aprendi a banana. A banana é maravilhosa. Meu Deus. Não é? Com banana, alimento igual, não são todos os dias assim. Mas a gente não deixar de viver com eles, porque a gente está construindo, eles podem não entender, mas está marcando eles. Está gerando marcas neles. Está gerando memórias neles, está construindo sinapses, está construindo mentalidade. E aí, quando tu dá uma mentalidade dizendo assim, ó, filho, será agora esse ano? Mãe, nosso próximo, e nós vamos, cremos, vamos, por quê? Porque para eles já não tem mais o possível. Eles já embarcaram no avião, eles viram que não é confortável, eles viram que não é glamouroso, eles viram que, né? Não é fácil de se ajustar ali para dormir o sono, mas tudo bem. Eles também entenderam que o quê? Suportar o caminho vale a pena pelo destino. Essa mensagem também que eles puderam ver. É um caminho... legal, maravilhoso, olha a nuvem, olha... Sim, legal, mas ficar por 13 horas dentro de um dia dentro de um avião não é nada confortável. Mas aí tu vai deixar de suportar o caminho para viver tudo aquilo que foi vivido. Experimentar de tudo aquilo que foi experimentado. Porque para nós não foi uma viagem experimentar comidas ou cultura, foi experimentar a bondade de Deus. Esse foi o gosto dessa viagem. É por isso que toca tanto o nosso coração. Por isso que nos emociona tanto. Por isso que os nossos amigos de verdade que conhecem a nossa história celebraram tanto com a gente. Porque tem acompanhado tudo que a gente vive, as escolhas que a gente tem feito, as renúncias que a gente tem feito. Eu costumo dizer aqui que quando eu entreguei minha profissão, eu entreguei viagens, glamour, status, eu entreguei tudo isso. Eu não perguntei, eu entreguei. Eu renunciei. Então, para mim, tá vivendo tudo isso agora, tendo feito as escolhas que eu fiz lá atrás, é muita bondade de Deus. Eu acho que ficou muito claro, assim, nas fotos que vocês postavam, que não eram coisas ensaiadas, né? Tipo assim, vocês não se preocupavam em fazer a foto perfeita. Então, toda aquela, né? Agora, isso, né?
Nós temos que agora preencher o feed do Instagram com fotos perfeitas, maravilhosas de todos os lugares que nós fomos. A gente deu pra ver a alegria, o desfrutar, sabe, de vocês, todas as fotos. E eu até achei interessante, engraçado, que tu colocou, né, que colocava um emoji, às vezes, no rosto de algum filho que, assim, tava meio desconfortável e tal, pra não deixar de mostrar também, né, como foi legal, como foi divertido, mas às vezes não tá lá meio cansadinho, tá dormindo, tu tampava o rostinho, né, pra preservar eles também. Acho que muito cuidado. Tu tem um destaque, amiga, da viagem? Tem. Legal, é Olha, bacana, é Eu bacana. coloquei tudo lá, prometo que vou lá. É, vou porque botar aí no a gente Instagram, pode vou- acompanhar assim, sabe? Tudo foi. que... Porque foi exatamente isso, a gente foi viver. Uhum. A gente foi viver, depois quando a gente chegava na casa, a gente registrava, a gente não ficava o tempo todo registrando, filmando, a gente Isso. tava vivendo. Uhum. A gente foi farofar, a gente tava levando comida na térmica, sabe? A gente sentava onde, né, comia no caminho, levava garrafa de água e suco. Foi assim. Então, foi bem isso, sabe? Essa naturalidade. A gente foi viver, a gente não foi produzir conteúdo. A gente foi viver. A gente, Teve looks combinados. a gente resolveu partilhar, que a gente sabia que ia anunciar. E que muitos iam entender algumas mensagens. Eu entendi mensagens aí. Eu tive feedback de pessoas que entenderam coisas, assim, com as nossas postagens, que fez tudo valer a pena, assim, essa exposição. É isso mesmo. Como tu mesmo falou, né, que toda viagem, acho que essa viagem, né, toda a expectativa, a palavra-chave é o presente, né? E pegando esse gancho, a gente tem um presente hoje especial pra ti, Jéssica. Gente, que máximo! A gente tem aí um presente pra você, muito legal. Eu queria que você abrisse aqui pra gente, fizesse um box. Imagina, eu não ia Ao conseguir vivo. não abrir. Ao vivo. É um Eu ia presente conseguir não especial abrir, da tá? Feijoada. Como é que fica melhor o ângulo? Já Será? câmera Mariana, né? Pra gente Tá. filmar. Ai, Lindo, gente. Presente muito ao lindo. vivo! Ao vivo. Ai, gente, essa caixa já tá linda demais. É um presente que demais. fala muito, né, sobre Só a tua puxa- família. Depois só puxar. Pode- Ah, já pode consigo, né? presente que fala muito sobre tua família, sobre, né, essa mensagem sobre destino, dar nomes. Aham. Então, a gente tem falado muito sobre isso. E eu acredito que essa marca, essa empresa que tá parceira, né, que trouxe esse presente tão carinhoso, tão delicado, é muito importante, né? Tu acabou de falar que vestiu a camisa de ser mãe. Né, amiga? Que tu largou muitas coisas que tu deixou e vestiu. Quando a gente fala sobre pertencer, sobre se sentir naquele lugar, a gente normalmente usa essa expressão, né? Eu vesti a camisa. Camisa, é Tu vestiu a verdade. camisa de ser mãe. Amiga. É verdade. Eu acho que esse presente fala sobre isso também. Vestir mesmo, isso é verdade. Isso é verdade. Vamos ver. Já. Ai, tão lindo, dá até... Ah! Gente! Oh, meu Deus. Que coisa mais linda! Ai, preciosidade. Gente! A camisa mais exclusiva do mundo! Que coisa linda! Eu nem vou deixar vocês verem. Olha isso, gente. Mãe da Beatriz, Lucas Paulo, Bianca, João Felipe, Betina. Não, são 5 crianças, né? Todos eles eles. não são um número. Cada um Que tem seu lindo. nome. Gente, que primor esse trabalho. É tudo feito à mão. Então a gente tem esse cuidado, esse carinho especial que a Firmado traz pra gente com essa delicadeza. Então, assim, as mamães que estão assistindo a gente, que querem ter essa exclusividade dessa camiseta, com nomes estampados dos seus filhos, com suas maiores bênçãos para pegar, né? Ter essa preciosidade nas mãos. Que a gente fala muito sobre dar nome, sobre, né, levar o destino. E a gente que tem essa vestir a camisa de ser mãe, né, como a Mel falou, tem muito precioso, o trabalho impecável da Firmado. Delicadeza. Ai, Impecável, gente. Maravilhoso. Gente, sério, um dos presentes mais lindos e tocantes que eu já ganhei. Mesmo. Precioso, né? Mesmo. Pra mim, que né, ainda não consegui fazer uma corrente com todos os Ainda não bonequinhos. suportou o Elas peso. não aguentam, arrebento. Já falei com o pessoal da Quimera pra ver se me ajuda.
Gente, nossa, agradeci. A Fia de de Madre, ela coração. teve vários designs aqui, né? Onde é que eu vou botar 5 filhos, né? Será que eu boto todos numa flor? Desafio, ainda tem 2 nomes duplos. Ai, tem 2 nomes duplos. Então, ela fez com todo carinho esse design personalizado da camiseta. Sim, Geralmente é assim na galinha, né? Que as mães preferem. Mas tem outros desenhos também que ela faz personalizado para cada um, para cada mamãe que está nos assistindo. Então, vai lá, né? Pegue a sua camiseta personalizada com a Fia de Madre, que é muito especial a gente ter. Nós já queremos. Não, eu quero que todas as minhas amigas agora venham em contato. Uniforme. Eu ia falar isso. Uniforme a partir de agora. Gente, Ai, que lindo. Olha Meu Deus. Não, e já Ostentei, né? De rendinha pra baixo, já ficou lindo. olha o look. Vou fazer o look já, com certeza, gente. Aquele tipo de roupa que antigamente já quer sair usando, né? Já sai da loja, né? Nossa, pessoal da Fit Madre, muito obrigado. Capricho. Olha só a entrega, Então, gente. Agora é Cuidado, final de ano, né? Olha que presente. Então a gente tem final de ano, presente para aniversário da mãe. Isso. Muito legal. Aniversário de uma amiga que é mãe, né? Isso também é muito importante. Imagina, pras avós. Das Que... avós. Elas que Tem são bem babonas. Tem um que ela fez, que eu achei lá no Instagram da Fia de Madre, a gente vai deixar aqui pra vocês. Tem uma que ela colocou que é Jardim da Vovó. Perfeito pra minha mãe esse. Coisa mais Adoro maravilhosa, flor. né? Daí tem assim, aquela florzinha, no caule da florzinha, o nome da criança. Gente, assim, ó, muito E é engraçado. todos modelos. E é legal que revela a personalidade de cada mãe também, né? Aquela mãe que é mais da florzinha, que é mais... De repente coloca ali um outro desenho, é tudo personalizado. Muito cuidado. Amei. Demais. Vou lá postar no meu Instagram, vou postar o link pra todo mundo. Muito legal. Demais. Isso aqui, gente, assim, a riqueza, né? Os presentes simbólicos carregam um valor muito, muito, muito. Presentes assim. Muito obrigada, adorei a surpresa. E com essa preciosidade, com esse presente maravilhoso, a gente encerra o papo de hoje. Com muita gratidão no coração de ouvir essa história, de ouvir o desfecho da história, né? Que não é só mas somente assuntos, né? São sempre propósitos. É verdade. Isso mesmo. Aí, além de contar sobre uma viagem, vai muito além. Fala de toda uma história, de toda uma experiência. Né? Muito obrigada, amiga, por sempre compartilhar aqui, abrir a tua vida pra gente, contar as peculiaridades, as coisas engraçadas. Agora é pronto. Eu já vou esperar a gente finalizar e vou correndo tentar fazer algum tipo de meme com isso. Vou lançar aí no WhatsApp figurinhas. Se vocês verem aí o rosto da Liana com a máquina de consultório oftalmológico, gente, já sabem por quê. E vamos encerrando esse programa de hoje, né, gente? Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui, por serem também nossos parceiros, né? De nos ouvirem, de nos darem feedbacks, de contarem a história de vocês também pra gente. A gente recebe ali no off relatos de vocês, e a gente quer sempre essa interação, né? De ouvir a história de vocês, as experiências, o que vocês acham, sugestões também, a gente está sempre aberto aqui, de saber o que vocês querem ouvir também. E muito obrigada por estarem aqui com a gente até agora. Obrigada, gente, por acompanhar a gente, né? Sigam lá nas redes sociais também, nós estamos sempre postando. Os cortes daqui também vão direto para lá, então vocês fiquem ligadinhos aí. Obrigada por acompanhar em todos os nossos canais. Obrigada também por sempre acompanhar, seguir e dar ênfase nos nossos parceiros também, que trazem credibilidade aqui para o nosso papo, para a nossa mesa de conversa. Já seguem a Fia de Madre, façam sua encomenda de camisetas, se presenteiem, né? Então, sejam agraciadas com esse presente também. Muito obrigada. Até a próxima semana.